Sabe aquela sensação de nó na cabeça que a série Dark deixa na gente? Então, hoje vamos tentar desatar um pouco desse nó, mergulhando na física teórica de verdade que inspira os loops temporais da série. E tudo começa com essa frase do Ada, né? Para que o carro exista, a roda precisa primeiro ser inventada. É uma frase meio enigmática, mas ela é a chave para a gente entender a grande questão da série: a causalidade. E, claro, a origem daquelas máquinas do tempo incríveis. Então vamos começar pelas máquinas. Uma coisa bem legal que a série sugere é que não devemos olhar para elas como invenções totalmente diferentes. Na verdade, elas são tipo evoluções. Todas partem de uma única ideia central. Pensa bem, começa com o poder bruto lá da caverna de Vinden, que é como se fosse a roda primitiva da história. Daí evolui para a cadeira, depois para o aparato portátil, até chegar na matéria escura, que já é o carro super avançado que cruza mundos. Mas o ponto é, cada uma se baseia na anterior. O princípio por trás de tudo é o mesmo. Tá, mas que princípio é esse, afinal? Bom, a primeira peça do quebra-cabeça é um conceito da física chamado ponte de Einstein-Rosen. Um nome complicado, né? Mas a gente conhece por um nome bem mais famoso: buraco de minhoca. Essa ideia foi proposta lá em 1935 pelo próprio Einstein e um colega, o Nathan Rosen. E o mais interessante é que, na teoria original, isso não era uma máquina. Era para ser uma característica da geometria do espaço. Sabe, uma forma de evitar um problema matemático que eles chamavam de singularidade, que são basicamente pontos no espaço-tempo onde a física que a gente conhece simplesmente para de fazer sentido. E aqui, Dark fica muito inteligente, porque a série usa os dois tipos teóricos de buraco de minhoca. As primeiras máquinas, tipo a da caverna, criam um atalho dentro do mesmo universo, conectando 1953, 86 e 2019. Já os aparelhos mais modernos, como aquela Pokébola, conectam universos diferentes, o mundo do Jonas com o mundo da Marta. Beleza, a teoria existia. Mas por décadas a grande pergunta era, tá, mas dá para passar por um buraco de minhoca? E a resposta, acredite se quiser, veio de um jeito super inesperado. Uma parceria entre a ciência e a ficção científica. Olha que história incrível. Em 1935, Einstein e Rosen propõem a ideia. Aí, 50 anos depois, o famoso astrônomo Carl Sagan está escrevendo o livro dele, Contato, e precisa de um jeito cientificamente plausível para os personagens viajarem pelo universo. O que ele faz? Ele liga para o físico Kip Thorne. E foi essa consulta que levou o Thorne a desenvolver a primeira teoria de um buraco de minhoca atravessável. Um problema da ficção acabou criando um campo de pesquisa inteiramente novo na física real. É sensacional. Ok, então o buraco de minhoca é o como se viaja. Mas e a parte de voltar no tempo e criar paradoxos? Para entender isso, a gente precisa da segunda peça do quebra-cabeça. E essa é ainda mais maluca. Ela vem de um amigo do Einstein, o matemático Kurt Gödel. Para entender a ideia do Gödel, primeiro a gente precisa falar de uma coisa chamada cone de luz. Pensa assim, tudo que acontece, cada evento tem um cone de luz. Esse cone mostra tudo que aquele evento pode influenciar no futuro. É a regra básica da causalidade. O passado causa o futuro. Uma coisa depois da outra, sem bagunça. Só que aí vem a ideia do Gödel. Ele imaginou um universo teórico onde o espaço-tempo inteiro estivesse girando. Nesse cenário, os cones de luz não ficariam retinhos. Eles começariam a inclinar. E se você fosse longe o suficiente do centro dessa rotação, os cones se inclinariam tanto que o futuro de um evento acabaria voltando e se sobrepondo ao seu próprio passado. Isso cria o que a física chama de curva temporal fechada, basicamente um loop de causalidade. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, numa curva dessas, alguém poderia simplesmente seguir em frente no tempo e acabar voltando exatamente para o mesmo lugar e momento de onde partiu. Imagina só, chegar de uma viagem e se ver saindo para essa mesma viagem. É a física por trás do o começo é o fim e o fim é o começo. E essa ideia de um tempo que anda em círculos, que pode nos dar uma resposta para um dos maiores paradoxos de Dark. A pergunta é, afinal, quem inventou a máquina do tempo? A gente vê na série um ciclo perfeito, né? O relojoeiro H.G. Tannhaus é quem constrói a máquina. Mas ele só consegue construir porque a Cláudia viaja do futuro e entrega para ele os projetos. Então, vamos amarrar as pontas. O Tannhaus constrói a máquina porque a Cláudia deu os projetos. Mas de onde a Cláudia tirou os projetos? Da própria máquina que o Tannhaus construiu. Percebe o loop? A informação, o projeto da máquina, não tem uma origem clara.
Ela nunca foi criada, ela simplesmente existe dentro desse ciclo. E isso é o que chamam de paradoxo de Bootstrap. E o mais genial é que, se a gente pensar no universo de Gödel com essas curvas temporais fechadas, isso deixa de ser um paradoxo. Perguntar o que veio primeiro não faz mais sentido. No universo em loop, a causa e o efeito são a mesmíssima coisa. Um não existe sem o outro. Tá, mas e aí? Isso poderia acontecer no nosso universo? Bem, a resposta até onde a ciência sabe é não. O próprio Einstein, apesar de achar a matemática do amigo brilhante, descartou a ideia por um motivo bem simples. Todas as nossas observações indicam que o nosso universo não está girando. Então, mesmo que essa física toda seja só teórica, ela nos leva direto para a questão filosófica, que é o coração de Dark. Se tudo está conectado nesse nó infinito, onde cada efeito é também a sua própria causa, será que alguém é realmente livre para escolher? Fica aí a pergunta para a gente pensar.